Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Luquezzi e estamos começando aqui mais um Documento Revista Asas, junto com o Kowalski e com os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, a Liber Aerospace e o Hangar 33. E para você que está assistindo, não deixa de comentar. O seu comentário valoriza o canal no YouTube e ajuda a gente a ter muito mais inscritos. E se puder, vai lá no botão de valeu. Todo apoio é muito bem-vindo. E tudo isso é vital para a gente continuar e melhorar cada vez mais o canal. Fechado? Então, vem comigo. Em 24 de fevereiro, a Rússia lançou uma ofensiva militar contra a Ucrânia. E desde o primeiro momento, a sua força aérea esteve ativa. E como está sendo o seu desempenho nessa campanha? Afinal, para muitos, se trata de uma das mais poderosas forças aéreas do mundo. E ninguém nega que possui alguns modelos da mais alta tecnologia. Mas, completando aí 3 semanas de combate, os russos somaram umas perdas amargas de aeronaves e o seu poderio aéreo parece não estar abrindo caminho para um avanço rápido das suas forças terrestres. Nesse vídeo, a gente não vai fazer um diário dessa campanha aérea, nem uma listagem de perdas, tá? No texto ali embaixo eu indico onde encontrar isso. Nós não vamos contar o que está acontecendo com a Força Aérea da Rússia na Ucrânia, mas por quê e como está acontecendo. E se você quiser entender, fica aqui com a gente. A primeira coisa para comentar é que essa é a primeira vez que a Força Aérea da Rússia entra em combate contra um país com um sistema de defesa aérea organizado, de um território respeitável e num cenário de uma guerra tradicional. Mesmo antes de 91, a própria Força Aérea Soviética nunca se engajou para valer numa guerra contra outra nação, desde a Segunda Guerra Mundial, claro, possuidora de forças armadas organizadas e razoavelmente equipadas, treinadas e motivadas. Esse não foi o caso do Afeganistão, de 79 a 89, nem das operações na Chechênia ou na Síria, e tampouco o conflito de 8 dias com a Geórgia em 2008. Então, um primeiro aspecto é que a Força Aérea Russa tem esse ponto fraco da sua inexperiência em combate contra uma força militar nacional estruturada. Ela não tem a experiência real da USAF, que já enfrentou forças armadas nacionais na Península Coreana, no Vietnã, Líbia, Iraque, antiga Iugoslávia, só lembrando dos conflitos maiores. E nem da Força Aérea de Israel. E eu cito a USAF e Israel porque são dois casos de doutrinas de emprego forjadas pela experiência real. Não é o caso da Rússia. E essa inexperiência tem um preço. Agora, vamos entender um pouco o que é a Força Aérea da Rússia. Porque se você for querer pensar a Força Aérea da Rússia como a gente vê uma Força Aérea no modelo ocidental, não vai dar certo. Não é por aí. Durante a Guerra Fria, a Força Aérea Soviética, da sigla russa VVS, era composta pela aviação tática, a aviação de frente, FA, a aviação de transporte, VTA, e a aviação estratégica, a aviação de longo alcance, DA. Em paralelo, praticamente uma segunda força aérea, havia a Força de Defesa Aérea, PVO, com a sua força de caça própria, a IA-PVO. E com o fim da União Soviética, em 1998, a PVO foi absorvida pela VVS. Entre 2011 e 2015, houve umas reorganizações. E hoje existe a Força Aeroespacial da Rússia, a VKS, composta pela própria VVS e pela chamada Força Aeroespacial de Defesa da Rússia, a VVKO, que cuida da esfera espacial, inclusive os satélites militares. Na Ucrânia, quem está envolvida é a VVS e algumas unidades da aviação naval da Marinha Russa, a AVF. Mas, apesar dessa e de algumas operações de bombardeiro da DA, o grosso das operações é da aviação frontal da VVS, a FA. E é aqui que começam as grandes questões. Desde a Segunda Guerra Mundial, a FA é organizada em exércitos aéreos,
que numa operação militar são subordinados ao comando da frente, que é um comando do exército. Esse é um ponto crucial, porque isso não mudou nem com o fim da União Soviética. Em resumo, a função básica da FA é o suporte às forças terrestres, e ela se organiza em exércitos aéreos subordinados a um comando de teatro de operações do exército russo. Ou seja, a FA não tem total autonomia para definir o seu plano de combate ou planificar uma campanha aérea por conta própria. Como fez, por exemplo, a Força Aérea de Israel em 82, com a Operação Molly Cricket 19, para total supressão de defesas antiaéreas sírias no Líbano, o que era fundamental para a Operação Paz na Galileia, do exército israelense. A Molly Cricket 19 teve sucesso total e a Força Aérea de Israel teve toda a autonomia para planificar e executar a operação, sem subordinação a um comando do exército. Nos últimos 10 anos, a VKS e a FA tiveram um pesado investimento em equipamentos e em novas táticas, incluindo uma boa ênfase nas operações de supressão de defesas antiaéreas, SEAD. E com a análise que deveria ter sido feita de operações como Desert Storm, se imaginava que teria havido uma mudança doutrinária de maior autonomia, mais similar às forças aéreas ocidentais. Só que não. Quando se iniciaram agora os combates na Ucrânia, não houve uma campanha aérea que antecedesse a terrestre durante alguns dias, com intensidade e forte ação de SEAD, que de fato anulasse a defesa antiaérea ucraniana. O ataque inicial foi, em grande parte, feito com mísseis balísticos, com as aeronaves da FA participando, e também os bombardeiros da DA, lançando mísseis cruise. Os alvos estavam por toda a Ucrânia, sendo centros de comando, controle de comunicações, aeródromos militares e a defesa aérea em geral. Mas esse ataque foi restrito em algumas horas, e logo em seguida já se iniciou o ataque terrestre. E aí as missões, incluindo as de SEAD, passaram a atender às exigências nos eixos de avanço do exército russo. Esse ataque aéreo inicial, seguido já pela ofensiva de forças terrestres, seguiu a receita das grandes operações do Exército Vermelho na fase final da Segunda Guerra Mundial, como a Operação Bagration, em junho de 1944. Mas vamos lembrar que houve aí uns 2 meses de ameaças, tempo que as defesas da Ucrânia tiveram para se preparar. E fizeram isso recebendo dados o tempo todo dos satélites, drones e outros meios de inteligência da OTAN sobre a montagem do dispositivo militar russo nas suas fronteiras. Então, os ucranianos puderam dispersar suas aeronaves, espalhar e ocultar suas baterias antiaéreas e radares. E vamos lembrar que todo o equipamento pesado de defesa, incluindo os caças Sukhoi 27, é de origem soviética. Portanto, feito para operar de modo rústico e de aeródromos de dispersão com a mínima estrutura. Se a aviação frontal tivesse feito uma campanha própria de esforço máximo nas primeiras 72, 96 horas, poderia ter pego baterias em movimento de uma posição a outra, aviões pousando, sendo rearmados ou reabastecidos, ou até fazendo translado de uma posição a outra. Mas isso não aconteceu. Só para a gente ver a diferença, na Guerra do Golfo, em 91, a coalizão aliada lançou uma campanha de bombardeio em 16 de janeiro que se estendeu por 42 dias, sem parar. Foi uma das mais intensas campanhas de bombardeio da história, com mais de 100 mil missões. E só 39 dias depois, em 24 de fevereiro, é que teve início a ofensiva terrestre. Então, tendo sobrevivido ao primeiro grande ataque, as defesas aéreas ucranianas se mantiveram ativas e com o apoio de dados fornecidos pela OTAN sobre as movimentações, missões aéreas e comunicações russas. Esse cara aí, o Global Hawk,
tem sido uma presença constante no limite do espaço aéreo da OTAN com a Ucrânia. E na guerra moderna, informação é, meu amigo, uns 60% de vitória garantida. E eu estou sendo modesto para esse caso da Ucrânia, por causa de outros fatores envolvidos. Mas se o ataque intenso e prolongado tivesse sido feito, a sua potência e prolongamento temporal teriam anulado em muito a utilidade dessas próprias informações da OTAN passadas às defesas ucranianas. Porque afinal, não adianta te avisarem de um ataque quando você está sob ataque o tempo todo. Do modo como ocorreu, depois do amplo, mas curto ataque inicial, a aviação frontal russa foi presa às operações do exército. Como aconteceu, a FA passou as missões de apoio às forças de terra sem que as defesas antiaéreas nem a Força Aérea Ucraniana estivessem neutralizadas. Assim, as aeronaves russas ficaram expostas ao ataque de mísseis antiaéreos de médio e mesmo de longo alcance, e de curto, claro. E com isso, se comprometeu o próprio apoio às forças de terra, facilitando a ação bem-sucedida de drones armados, assim como de mísseis portáteis antiaéreos, os MANPADs, especialmente perigosos contra os helicópteros de assalto e de tropas. Aliás, sobre os helicópteros, uma observação. Até 9 de março, no melhor levantamento possível de perdas passíveis de confirmação, as forças russas tinham perdido 2 helicópteros de assalto Mi-8 e 6 helicópteros de ataque Mi-24 e Mi-35, o Hind, e 2 Kamov Ka-52. E eu acho interessante que o novo Ka-52 parece mostrar uma resiliência e uma capacidade de sobrevivência bem maiores que o Hind. Olha só, os 2 Ka-52 perdidos foram atingidos, mas fizeram, os dois, pousos de emergência 100% seguros, com a sobrevivência dos seus 2 tripulantes, ao menos até deixarem as aeronaves. Enquanto todos os 6 Hind ficaram parcial ou totalmente destruídos. Outro ponto muito importante sobre o emprego russo de poderio aéreo na Ucrânia. E esse, assim, não vão me perguntar muito o porquê, porque eu não sei e acho que ninguém no Ocidente sabe com certeza. A força empregada pela VVS na Ucrânia tem sido, ao menos nas 2 primeiras semanas, muito menor do que se imaginava. A inteligência ocidental estima que nos aeródromos próximos da Ucrânia, a VKS tivesse umas 300 aeronaves de combate, mas a quantidade efetivamente engajada nas missões de combate na primeira semana parece que não passou de umas 75 a 80 aeronaves, o que quase coloca essa força em igualdade numérica com a Força Aérea da Ucrânia. Viu-se pouco a VKS no ar sobre a Ucrânia, inclusive naquilo que devia ser uma missão básica da sua aviação frontal, proteger as forças terrestres e abrir caminho para elas. E a aviação frontal também não cumpriu outra missão básica sua, conquistar a superioridade aérea sobre a zona de combate, ao menos, e em seguida o domínio total, a supremacia aérea. Para esse objetivo, poderiam ter sido empregados os MiG-31, que com seu radar e mísseis aéreos de longo alcance, poderiam engajar os caças ucranianos antes de estar no alcance deles. E aí entra em parte aquela inflexibilidade doutrinária. Os MiG-31 são, em essência, da defesa do espaço aéreo russo, não são da aviação de frente. Então, em nível de comando geral, não fizeram parte do plano. E se fossem engajados, seus pilotos estariam preparados para o tipo de missão que iam ter nessa guerra? Essa é uma pergunta em aberto, viu? Mas eu vou comentar um pouco aí na frente. E ainda sobre obter o domínio aéreo, a VKS tem uma boa frota de aeronaves AWACS, os A-50. Uma preciosa plataforma de radar aéreo, controle e comando que a Ucrânia não possui. Mas, de início, um único A-50 estava operando, a partir de Baranovich, na Bielorrússia. E só agora parece que um segundo exemplar se uniu a ele. Está entendendo?
Agora, vamos olhar outro ponto. Apesar da tecnologia das aeronaves russas atuais ser multifuncional, a doutrina não é. É aquela pergunta que eu falei dos pilotos do MiG-31. Porque o que acontece é que regimentos de Su-30 e Su-35, apesar de serem caças multifuncionais, têm uma doutrina de emprego de caças puros. Ou seja, seus pilotos não têm uma prática forte de treino de ataque e outras missões. E até no combate aéreo, a doutrina de ação é muito rígida, o que era uma marca da doutrina soviética. Um exemplo? Apesar de estarem em ação, os Su-35 e 30 não têm atuado caçando drones, sobretudo os armados, como os Bayraktar TB2, de fabricação turca, permitindo uma eficaz ação desses contra as forças terrestres russas. Por outro lado, regimentos como os dos Su-34 são basicamente de bombardeiros táticos, embora esses jatos possam fazer bem mais que isso. Olha só, em algumas fotos aparecem Su-34 indo para as missões sem portarem sequer mísseis Arar de autodefesa de curto alcance. Se tivesse um combate aéreo, iam dispor só do canhão de 30 mm da própria aeronave. E ainda sobre os Su-34, vamos explicar. A sua atuação e, sobretudo, as suas perdas tem menos a ver com a qualidade da aeronave e as suas tripulações do que com o fato da VKS ter um estoque limitado de armas guiadas de precisão, as PGM. Existem, claro, mísseis ar superfície e bombas guiadas de vários tipos, mas não na quantidade necessária. E aí o comando da FA tem enviado as aeronaves às missões da Ucrânia com bombas de queda livre. Isso mesmo! E lá vão os Su-34 tendo que sobrevoar os alvos, se expondo às armas de defesa que, se estivessem usando PGMs, nem estariam ao alcance de ser atingidos. Tudo isso junto extirpou muitas das vantagens que a VKS tinha para sobrepujar e neutralizar as defesas antiaéreas e a Força Aérea Ucraniana. Restou o fator quantidade. Agora, estando quase completando 3 semanas de combates, o comando da VKS parece disposto a engajar um contingente bem maior de aeronaves. Quantidade disponível para isso não falta, e já dá para perceber um pouco isso. A VKS intensificando as suas operações, respondendo a uma intensificação do esforço militar em terra. Ou seja, mais missões com mais aeronaves, mas sem alterar o padrão e as limitações que a gente comentou. E aí faz sentido, né, aquele pleito da Ucrânia de obter mais caças, mas isso vai ser muito difícil de ocorrer. Assim como outro pleito ucraniano de que a OTAN decretasse uma zona de exclusão aérea sobre o país. O que também não rola porque praticamente seria quase que uma declaração de guerra da OTAN à Rússia. De concreto, a OTAN poderia prover sistemas antiaéreos mais pesados, mas já está provendo aos ucranianos, além de informações, grandes quantidades de sistemas de armas leves, principalmente mísseis antiaéreos portáteis, os Manpads, assim como as armas antitanque, como os mísseis Javelin. Você esteve aqui com a gente, comigo e com o Kowalski, no canal da Revista Asas. E não esqueça, pensar faz bem. Um grande abraço e até o próximo voo.